Olá, Joganautas, sou Carlos Alberto Vieira e na coluna do Beto dessa terça-feira, aqui no canal Jogada 10, eu vou comentar sobre a saída de Domenech Torrent e a contratação pelo Flamengo de Rogério Ceni. Vamos nessa? Bem, pessoal, Torrent não estava dando muito certo, né? Eu até acredito que ele poderia ficar um pouco mais, porque poderia ajustar o time, mas a verdade é que foram 26 jogos, o Flamengo sem uma característica. Aliás, o Flamengo perdeu a característica do Jorge Jesus de marcação alta e perdeu muita força na defesa. Pode-se falar, não teve o Rodrigo Caio durante muitos jogos e ele ficou revezando demais os jogadores ali de defesa, dando insegurança. Mas o que acontece é que o Torrent conseguiu fazer com que o ataque do Flamengo funcionasse, o que não é nenhuma grande complicação com tantos jogadores fortes de ponta que o Flamengo tem no ataque, mas a defesa estava uma peneira, né? Segunda pior defesa do campeonato. 2 goleadas, na verdade eu estou até retirando essa terceira, que seria o 5-0 do Independente Del Valle na Libertadores, porque o Flamengo teve uma sequência de vitórias, mas as duas últimas, 4-1 para o São Paulo no Rio, 4-0 para o Atlético Mineiro no Mineirão no domingo passado, fizeram com que o Domenech Torrent ficasse numa posição quase que insustentável, junto com a torcida, a diretoria pressionada, os jogadores descontentes desde o início, um pouco descontentes com que o estilo de jogo do Flamengo, tão diferente que o Torrent fez em relação ao que era o do Jorge Jesus, e isso acabou culminando com a demissão meio esquisita, né? Porque ele treinou o time na segunda-feira, né? Nessa segunda-feira, aí foi demitido à tarde. Mas o que acontece é que o Flamengo já tinha uma carta na manga, né? E essa carta na manga era o Rogério Ceni. O Flamengo é um canhão, né? Qualquer treinador tem muito interesse em treinar o Flamengo. E o Rogério Ceni, que vem numa crescente na carreira e vem de uma temporada muito eficaz no Fortaleza, ele acaba aceitando. O Fortaleza não teve tanta força para poder segurar, e para o Rogério Ceni é uma ótima, porque ele pula justamente um degrau muito alto, ele vai para o time mais bem equipado financeiramente e com jogadores para que o trabalho seja bem feito. Qual é a vantagem da chegada do Rogério Ceni? É claro para todo mundo que o Rogério Ceni sabe montar um sistema defensivo sem tirar uma característica ofensiva da equipe. Ele colocou o Fortaleza muito bem posicionado no campeonato. Fortaleza, diferentemente do Flamengo, tem a melhor defesa da competição. Claro que, como é um time de menor estrutura, com jogadores menos qualificados, ele joga um pouco mais atrás. Mas essa força defensiva do Rogério Ceni, que foi goleiro a vida inteira, o maior jogador da história do São Paulo, vai fazer com que o Flamengo possa ter uma característica defensiva que cubra esse setor que é o ponto fraco do Flamengo e deixar que o ataque decida os jogos. O Flamengo realmente estava perdendo a sua característica ofensiva, de marcação, e não tinha uma cara defensiva. Agora pode ser que tenha. O problema é que está muito em cima do laço. O Rogério Ceni já falou que vai tentar comandar o time já no jogo dessa quarta-feira contra o São Paulo, praticamente sem ter um grande contato com os jogadores. Obviamente que ele conhece os jogadores do Flamengo e suas características, e vamos ver se com esse pulso forte que o Rogério Ceni tem, isso ele tem, o Torrent não tinha tanto, vai fazer com que a equipe do Flamengo consiga se ajustar a tempo de disputar o Campeonato Brasileiro. E o mais importante, se vai ter força suficiente para que na grande competição que o Flamengo disputa, que é a Libertadores, o Flamengo consiga a volta do seu bom futebol, porque logo de cara já vai pegar o Racing da Argentina. O Racing é um dos grandes da Argentina, primeiro jogo fora, segundo em casa, e ali o Flamengo tem que ajustar. A Copa do Brasil é bem arriscada, né? O Flamengo precisa de fazer resultado amanhã. E o Flamengo que vai jogar amanhã ainda é o Flamengo um pouco torrentiano, vamos considerar assim. Então a gente ainda não sabe o que pode acontecer. O Flamengo é um time que pode fazer 5-1 como fez contra o Corinthians, ou pode tomar de 3-0 como levou do Atlético Goianiense. Então a gente eu não consigo perceber o dedo do Rogério Ceni com com um pouquinho mais de 24 horas entre a sua apresentação e o jogo que o Flamengo vai ter. Mas então a Copa do Brasil é um risco, mas ele vai ter tempo. Existe aí
alguns dias até a primeira partida das oitavas de final da Libertadores e, obviamente, o Campeonato Brasileiro, como ainda restam muitos jogos, o Flamengo vai enfrentar os seus adversários que estão à frente dele em percentual, né? O Flamengo está em terceiro lugar, mas ele tecnicamente está atrás do São Paulo, que tem jogos a menos. O São Paulo deve ganhar os jogos e ultrapassar o Flamengo. Então o Flamengo está atrás do Internacional, está atrás do Atlético Mineiro, está atrás do São Paulo, mas ele tem condições de, se caso seja ajustado, continuar na briga e, obviamente, confirmar o seu favoritismo. Mas o que eu acredito o Rogério Ceni chega num bom momento. Ele é um dos melhores treinadores do Brasil, ele ainda não tem uma grande história no futebol, mas como treinador, futebol ele tem, claro, mas como treinador, mais história do que o Domenech Torrent ele tem, certo? Não fez um grande trabalho no São Paulo, mas era o início da carreira. No Cruzeiro ele sentiu que não estava dando muito certo, e nas duas vezes que ele treinou o Fortaleza, ele conseguiu fazer com que o Fortaleza subisse de patamar, ganhasse campeonato, conseguisse o primeiro campeonato nacional da história do Fortaleza, conseguisse jogar uma competição internacional e vem fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro, um campeonato que o Fortaleza, na verdade, todo mundo fala que ele disputa para não cair, mas o Fortaleza está ali naquele posicionamento de sul-americano e tranquilo o tempo inteiro. Então vamos imaginar que a chegada do Rogério Ceni é uma boa para o Flamengo, sim. Aquele abraço, pessoal, e até a próxima, Coluna do Beto.